Falando sobre saúde, um aspecto tão relevante para a nossa sociedade, principalmente pelo número de ocorrências, o número de internações por infarto disparou no Brasil, quando a gente observa o período de 2008 e 2022. Entre os homens, a média mensal saltou 158%. Para as mulheres, praticamente a mesma coisa, 157%. Então, para que nós possamos compreender o porquê desse aumento, né? O que está acontecendo na nossa sociedade? A gente conversa agora com o cardiologista e presidente do Conselho, diretor do Instituto do Coração, Roberto Calil, o nosso doutor dos sinais vitais. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Então, como você disse, a média de infarto está aumentando. Infarto, tanto o infarto como o acidente vascular cerebral, são as doenças que mais matam no mundo. Para você ter uma ideia, mais de 20 milhões de pessoas morrem no mundo dessas patologias por ano. Isso é bastante, né? Voltando ao infarto, claro que não, em décadas, cada década a população vai envelhecendo, né? E o infarto, evidentemente, a incidência aumenta muito mais depois dos 55 anos de idade até a idade mais avançada. Então, dois fatores. Primeiro, que a população vai envelhecendo, e outro fator é o diagnóstico. Hoje nós temos, no sistema, tanto privado como no SUS, protocolos de diagnóstico de infarto com as enzimas. Então, o diagnóstico é mais sensível, né? Então, talvez também contribua para o aumento dessa população que você disse. E o importante que você falou é que na mulher também aumentou a incidência, porque é um mito que a mulher não infarta. Então, a mulher se cuida menos. Antes da menopausa, realmente, a incidência de infarto, aproveitando o que você falou, antes da menopausa, há uma incidência menor de infarto na mulher em relação ao homem, mas ela infarta também. Após a menopausa, a incidência é igual. Então, existe um mito que a mulher não infarta. A mulher infarta sim. Para você ter uma ideia, de 10 pessoas que infartam, 6 são homens, 4 mulheres, né? E infarto é uma doença com mortalidade alta. Então, muito provavelmente, o diagnóstico, os protocolos de diagnóstico nas salas de emergência, eles estão mais acurados e a população vai envelhecendo. Essa talvez seja uma justificativa. E sem falar o dia a dia nosso, né? Cada ano que passa a nossa vida, quer dizer, tanto homem e mulher igual, você não tem regra. Então, você não tem tempo para fazer exercício, não tem uma dieta saudável, você fuma, bebe. Então, quer dizer, isso aumenta a incidência de infarto, sim. Pois é, doutor, bom, e ainda repercutindo esses dados, né, de que o número de internações por infarto disparou aqui no Brasil especificamente entre 2008 e 2022. O senhor nos traz essa informação tão importante de que a gente tem um envelhecimento da população e isso também traz para a gente esse aspecto relevante. Os nossos hábitos também estão contribuindo, ou seja, a gente está fazendo equivocadamente tudo certinho para infartar mais, cuidando menos do nosso corpo? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, há décadas se fala que o grande tratamento é a prevenção, né? Você vê, olha o número, 20 milhões de pessoas que morrem por ano, isso continua acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, a prevenção o que é? Quais os fatores de risco para o infarto? O tabagismo, o sedentarismo, a hipertensão arterial, o diabetes, colesterol alto. Se você for colocar a aderência ao tratamento do hipertenso, praticamente grande parte da população de hipertensos diagnosticados e medicados pelos profissionais da saúde, pelos médicos, eles não cumprem o tratamento adequado, abandonam o tratamento. Assim o diabético, assim a pessoa que tem colesterol alto. Então, os fatores de risco se conhecem, mas as pessoas não continuam fazendo prevenção adequada. Sem dúvida nenhuma, se faz uma prevenção adequada, se nós nos cuidarmos da maneira que temos que nos cuidar, você vai reduzir o número de infartos e internação no infarto. Doutor, quando a gente... perdão. Não, outro dado. A cada 10 minutos morrem 3 a 4 brasileiros de infarto. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a cada 40 segundos infarta um americano. Então, são dados não só no Brasil, mas são dados alarmantes no mundo inteiro.
Pois é, terrível. E o infarto, muita gente que passa por essa experiência, né, doutor, e principalmente quando avança para uma morte, diz que viver essa experiência do infarto, que ela é muito traumatizante, porque a pessoa está ali normal com você, do nada ela infarta e do nada você também não sabe o que faz com essa pessoa. Então isso gera um trauma em quem está em volta e também o sentimento de, puxa vida, é genético? Se meu pai infartou, eu tenho uma predisposição para infartar? Se a minha mãe infartou, eu tenho uma predisposição? Quais são as conexões, doutor? Conexão total. Essa é uma doença hereditária, passa de pai para filho. Então, quando você fala em prevenção, em exames, o chamado avaliação clínica, o chamado check-up, as famílias de infartados, meu avô infartou, meu pai infartou, eu tenho que me cuidar muito mais em relação aos fatores de risco e começar uma avaliação clínica mais precoce. É uma doença completamente hereditária, né? Doutor, mais uma pergunta, por favor. Uma pessoa que infarta, geralmente ela sobrevive ao infarto por qual motivo? Porque ela já tem um acompanhamento ou por alguns outros fatores? Qual é, como é que eu vou dizer, a porcentagem de pessoas que infartam e acabam morrendo por causa disso? É muito mais alto quem sobrevive? Não, primeiro, se você infarta em casa, por exemplo, quer dizer, várias pessoas infartando fora do ambiente hospitalar, evidentemente, grande porcentagem morre antes de chegar no hospital. Elas não sobrevivem, né? Então, primeiro, infarto é uma doença que mata, né? Então, grande parte morre antes de chegar no hospital. Morre por arritmia, principalmente por arritmia, porque o coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. Então, quando você... E tem, na verdade, uma irrigação, que são as artérias coronárias. Quando você... Ao fechamento das artérias coronárias, falta sangue para o músculo do coração. Além do que, existe um sistema elétrico no coração que sincroniza o batimento do coração. Então, você há um curto-circuito, digamos assim, em relação ao sistema elétrico do coração e a pessoa leva a morte súbita, a parada cardíaca, que ele morre, né? Então, claro, a sua pergunta. Muitas vezes você fecha uma artéria, se você existe uma proteção com uma circulação colateral. Então, evidentemente, o dano vai ser menor. Mas a mensagem que fica é melhor não infartar, não é? É melhor não infartar. E como é que você não infarta? Você fazendo prevenção. Doutor... Ou diminui a chance, perdão. não é impossível, ou diminui muito a chance de você infartar. Doutor, eu estou aqui lhe ouvindo e vou aproveitar e trazer um relato particular, mas só com a intenção de colaborar com outras pessoas. Eu sou filha de um pai que infartou e não sobreviveu. E aí, muito a gente ficava analisando o que é que a gente não percebeu, né? Em qual momento a gente poderia ter ajudado? Porque a família começa a se culpar muito. O que é que eu não enxerguei? O que é que eu não vi? E aí eu quero aproveitar um relato particular para ouvir o senhor. Só depois a gente ficou sabendo que há muito tempo ele vinha com dores estomacais, mas não procurava atendimento, porque não ia ao médico, não se cuidava, é uma questão particular dele, que a gente nem tem mais como falar sobre isso. Mas essas dores... elas também anunciam que algo está ocorrendo? Você pode estar pré-infartando? Pode. Então, primeiro, qual é o sintoma do infarto? O sintoma de livro que se aprende na faculdade é o cardiologista chama de dor, mas o paciente sempre sente um aperto no peito, né, que irradia para o pescoço, para o braço esquerdo, suando frio. Isso é uma coisa clássica, né? Praticamente está anunciando na testa assim, estou infartando. Mas muitas vezes não é assim, como você falou, tem sintomas inespecíficos. A pessoa, por exemplo, eu estou falando com você agora, começa com uma dor de estômago. Falo, bom, estou aqui para ter uma entrevista um pouco mais tenso e tal, e ela passa, né? Muitas vezes você começa com uma dor de estômago, por exemplo, isso não é para fazer terror, mas toma uma água, passa. Então, o problema da dor, da obstrução da artéria coronária, ela, muitas vezes você sente dor, ela passa sozinho, né? Ela ameniza. E a pessoa acha que não era nada, que era estresse, que era isso, que era aquilo. É muito comum, dor nas costas, dor nessa região epigástrica, e a pessoa acaba já tinha o sintoma faz tempo e acabou infartando. A mensagem é, qualquer sintoma estranho que você sinta, procura atendimento médico. Ora, você se conhece. Uma coisa é eu tenho uma dor de estômago, que eu tenho desde que nasci, há 40 anos atrás, eu tenho a mesma dor de estômago e tal. Agora, qualquer sintoma diferente, procura atendimento. Nunca tive dor de estômago, começa com dor de estômago. Claro que não necessariamente é infarto, mas procura atendimento médico.
Perfeito. Doutor, agora aproveitando para a gente encerrar essa conversa, que o senhor é especializado nesse nosso bem tão precioso, que é o nosso coração. Nessa semana a gente viu um caso envolvendo a filha de apenas 2 anos, 2 meses, é mais novinha ainda, nem 2 anos, 2 meses da atriz Tayla Ayala, que ganhou muita repercussão nas redes sociais, e a gente traz esse assunto para cá porque a própria mãe expôs na rede social e isso acabou gerando um debate importante. A bebezinha teve de enfrentar uma cirurgia no coração por causa de uma cardiopatia.